trazer um breve resumo, tá, do que aconteceu para quem só viu a cotação caindo. Basicamente, a gente teve uma mudança na diretoria da empresa no dia 1º de janeiro, né? No dia 1º de janeiro assumiu nova diretoria, e após 9 dias de cargo, o CEO renunciou dizendo que existiam inconsistências contábeis dentro do balanço, tá? E ele apontou, num primeiro momento, inconsistências no valor de 20 bilhões de reais. Foi um número bastante grande que assustou muito o mercado, e à medida que foi se destrinchando o que tinha acontecido, viu que era algo de vários anos atrás, tá? É algo que a empresa carregava e estava relacionado a uma operação chamada risco sacado. E aí, quando a gente pega todas essas inconsistências e junta com a dívida que a companhia tem já, que a Americana já carregava, que já era marcada no balanço, a gente estaria falando de uma dívida total da Americanas de 40 bilhões de reais. Dado que a empresa não gera caixa suficiente para arcar com essa dívida, como a gente pode ver no status, se transformou numa situação muito, muito preocupante, né? Possivelmente a gente teve diversas teleconferências ao longo desse caminho. A gente teve teleconferência do CEO explicando o que ele tinha visto lá, quais eram os desdobramentos, etc. A gente teve algumas sinalizações de outras varejistas também para tranquilizar o mercado delas, tá? E aí a gente teve umas sinalizações de que possivelmente seria necessário um certo aumento de capital, capitalização, para conseguir arcar com todo esse rombo de 20 bilhões, que ainda não estariam no balanço, que não estariam sendo vistos por todo mundo, né? E aí, depois disso, a gente teve todas as mobilizações de bancos pedindo reuniões, depois a gente teve os principais acionistas entrando via judicial para ter ou manter a sua liquidez, então, contra os credores. Uma novela, né, Thiago? Acho que, sim, das notícias que eu vi no mercado financeiro, para mim, essa foi a mais surpreendente desde que eu entrei no mercado. Nunca tinha visto algo desse tipo, nem dessa grandeza acontecendo com uma das principais empresas do Brasil. Eu já estou um pouquinho mais de tempo, já vi muita coisa, né? Já vi até preço negativo de petróleo, você deve ter visto também. Né? Sim. Então, tem uma frase do Warren Buffett que é assim, se você sobrevive muito tempo, você vê de tudo nesse mercado, né? No mercado acionário. E essa foi mais uma dessas anomalias, dessas coisas que chamam bastante atenção. É um rombo gigantesco, né? Primeiro falaram de 20 bilhões, agora 40 bilhões. A real é que eu acho que nem eles sabem o tamanho, eles estão averiguando, né? E, enfim, é uma tragédia. E daí eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do como o Estados Invest pode te ajudar, não a ver a fraude, mas a proteger de empresas que não geram caixa, né? Porque geralmente a fraude ela anda de mãos dadas com a baixa geração de caixa. Quando a empresa não gera caixa, ela precisa inventar números e para agradar investidores, para daí fazer novas emissões de ações. A Lojas Americanas é uma empresa que fez muitas emissões de ações, e isso tudo seria possível ver no Status Invest, né? Era possível ver que a empresa emitia muitas ações, mas a geração de caixa não aumentava, né? Por que isso? Esse sempre foi o meu questionamento. Eu não imaginava que era esse negócio de risco sacado, mas eu não via uma geração de caixa condizente com a receita e com o lucro que ela apresentava. Só para trazer uma explicação para o pessoal, de forma bem simplista, sobre risco sacado, para vocês entenderem do que a gente está falando e como é que isso se desenrola no balanço. Basicamente, grande parte das varejistas, elas vão lá, compram os produtos dos fornecedores e revendem esses produtos nas suas lojas, tá? E aí, com isso, elas pagam esses fornecedores a prazo, então elas pegam o produto, esperam um certo período e pagam esses fornecedores. Por conta disso, entra lá um passivo chamado fornecedores, tá? Como essas varejistas elas têm muitos fornecedores e muitas vezes elas querem alongar o prazo desse pagamento, em vez de pagar 90 dias, pagar em 360 dias, por exemplo, ela pode contratar um banco para fazer uma triangulação de todo esse esquema, tá? E aí o banco forneceria para o fornecedor e aí a empresa passaria a dever para o banco, tá? Basicamente esse é o risco sacado. Grande parte das empresas de varejo utilizam. O grande ponto das lojas americanas é a magnitude que isso aconteceu, tá? E na velocidade que se tomou.
A companhia ela não dava tanto disclaimer sobre isso, quem olhava notas explicativas não encontrava, diferente do que a gente vê, por exemplo, em Magalu e Via, tá? Que até esse é um diferencial interessante, eles dão muito mais disclaimer, e esse risco sacado, ele acaba por impactar, ele pode impactar a companhia de algumas formas, tá? Uma delas e aí depende de como a empresa ela vai distribuir, vai fazer essa contabilidade, mas o juros pago pela empresa, ele pode ser considerado como um custo do produto vendido, tá? E aí diminuiria a margem, ou uma despesa financeira, dependendo de como a empresa realizar a sua contabilidade, tá? Em ambas as formas, a gente tem uma diminuição do lucro líquido, e até por isso que a gente tem visto o CEO que renunciou, o CEO, comentando bastante sobre a companhia não conseguir gerar caixa o suficiente nesse ano para pagar toda essa dívida, não só por conta disso, mas é um dos fatores, e aí uma possível chamada de capital mais uma, né? E aí, só para trazer essa questão que o Thiago falou, que uma coisa é muito verdade, tá? É mais fácil você mascarar DRE do que o fluxo de caixa. É difícil você mentir olhando o demonstrativo de fluxo de caixa. E é por isso que é tão importante olhar esse demonstrativo financeiro, e o Status Invest ajuda muito nós nessa tarefa.